Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos adição e subtração com números inteiros. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Adição com números inteiros. Adicionar significa reunir, somar, acrescentar e juntar. É esse conceito de juntar que nós vamos utilizar na adição e subtração com números inteiros. Vejamos alguns exemplos. Antes de começarmos, eu gostaria que você imaginasse que os números positivos, aqueles que têm um sinal de mais na frente, fossem quantias, valores que você possui. E os números negativos, aquele que tem um sinal de menos na frente, são dívidas que você também possui. Assim, a sua compreensão será maior na aula de hoje. No nosso primeiro exemplo, nós temos menos 8 mais 4. Você vai imaginar que você fez uma dívida, você fez uma compra de R$ 8 e você tem apenas R$ 4. A quantia que você tem não é suficiente para pagar a sua compra, para pagar a sua dívida. Você vai ficar devendo R$ 4. Se você vai ficar devendo, vamos utilizar um número inteiro negativo, menos 4. No nosso exemplo B, você tem uma dívida de R$ 4 e você possui R$ 10. A quantia que você possui dá para pagar a sua dívida e você vai ficar com R$ 6. Se você vai ficar com R$ 6, vai ser o número inteiro positivo, mais 6. Lembrando que esse sinal de mais, ele é opcional. Se você não quiser colocar, estará correto também. O que não ocorre aqui no negativo é obrigado ter um sinal de menos. No nosso exemplo C, imagine que você tem R$ 20 e você deve R$ 20. Você pagou o que você devia e você ficou sem dinheiro. Vamos colocar o zero. Nesse daqui você tem uma dívida de R$ 8 e vai juntar com mais uma dívida de R$ 2. Você vai ter uma dívida de R$ 10. A forma mais fácil de você resolver esses que têm parênteses é eliminando os parênteses. E para isso vamos utilizar a regra de sinais. A regra de sinais diz o seguinte: sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativos. Como vemos aqui os nossos exemplos, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Vamos colocar o 4 e tirar só os parênteses. Agora perceba que você tem um sinal positivo, o parêntese, outro sinal positivo. São dois sinais, agora é o momento de utilizar a regra de sinais. Sinais iguais, nós vimos que fica positivo. Vamos colocar o sinal positivo e repetir o 2. Vamos resolver a quantia de R$ 4 mais uma quantia de R$ 2, juntando fica R$ 6. Uma dívida de R$ 8, vamos tirar os parênteses, menos 8. Agora, um sinal positivo, um sinal negativo. É o momento de utilizar a regra de sinais. Sinais diferentes, negativo. Vamos repetir o 2. Uma dívida de 8 mais uma dívida de 2. Juntando essas dívidas, uma dívida de 10. Se é dívida, é negativo. Vamos colocar o 5 eliminando os parênteses. Sinais diferentes, já vimos que fica negativo. E vamos repetir o 3. R$ 5 menos R$ 3, R$ 2. Menos 50 já está sem os parênteses, vamos repetir. Sinais iguais, vai ficar positivo, vai ficar mais 40. Sinais diferentes, fica negativo, vai ficar menos 100. E sinais iguais, vai ficar positivo, vai ficar mais 150. Agora, para facilitar os cálculos, vamos juntar as dívidas e depois juntar os valores que nós possuímos. Menos 50, menos 100, mais 40, mais 150. Uma dívida de 50 mais uma dívida de 100 fica uma dívida de 150. R$ 40 mais R$ 150 fica R$ 190. Se você tem uma dívida de R$ 150 e você tem 190, dá para você pagar e ainda fica com R$ 40. O 60, vamos colocar o 60, que ele não tem parêntese. Agora vamos fazer a regra de sinal aqui. Sinais diferentes, fica negativo, menos 30. Esse sinal do 10 ele é positivo, então sinais iguais fica positivo, vai ficar mais 10. E agora fica sinais iguais, vai ficar mais 30. Perceba agora que nós obtivemos dois números opostos, o menos 30 e o mais 30.
Vamos cortar o menos 30 com o mais 30. Por que vamos fazer isso? Porque essa quantia paga a quantia de cá. Então, vamos cortá-los. Vão ficar apenas o 60 e o mais 10. Então, vamos colocar 60. Esse 60 é positivo, mais 10. 60 mais 10 é igual a 70. Subtração com números inteiros. A ideia de subtração é retirar. Vejamos alguns exemplos. Uma quantia de R$6 e você vai retirar uma dívida de R$2. Você vai ficar com R$4. Uma dívida de R$5 mais uma dívida de R$2. Juntando essas dívidas, você vai ficar com uma dívida de R$7. Uma dívida de R$10. Agora você tem R$7, não é o suficiente para pagar os R$10, você vai ficar devendo R$3. Se está devendo, sinal de menos. Você tem uma dívida de 5 menos, você vai retirar, que é a ideia de subtração, retirar uma dívida de 4. Retirando uma dívida de 4, esse 4 vai ficar positivo. Menos 5 mais 4, vai ficar menos 1. Menos 7, uma dívida de 7, você vai retirar uma dívida de 3. Retirar, porque a ideia de subtração é essa, de retirar uma dívida de 7, você vai retirar uma dívida de 3. Essa dívida de 3 vai passar a ser positiva, vai ficar menos 7 mais 3. Vai ficar menos 4. A melhor forma de fazer isso é também eliminando os parênteses, como fizemos no slide anterior. Vamos colocar aqui a regra de sinais, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo. Vamos escrever o menos 5 tirando os parênteses, sinais iguais fica positivo, vamos colocar o sinal positivo, repetir o 4, você deve 5, tem 4, deve 1 ainda. Uma dívida de 7, você vai escrever o menos 7 sem os parênteses, sinais iguais, vai ficar positivo e vai repetir o 3. Uma dívida de 7 mais R$3, você fica devendo ainda R$4. Agora, menos uma dívida de 3, vai ficar então 3 positivo, menos uma dívida de 17, vai ficar 17 positivo. Fazendo o jogo do sinal, sinais iguais positivo, sinais iguais positivo. 3 mais 17 igual a 20. 7 está sem parênteses, vamos colocá-lo aqui. Sinais iguais fica positivo, vai ficar mais 2. Sinais diferentes fica negativo, vai ficar menos 8. Sinais diferentes vai ficar negativo, vai ficar menos 10. E agora sinais diferentes, pois aqui é um positivo, porque não aparece, vai ficar negativo, menos 6 e o menos 1. Vamos somar os R$7 com os R$2, vai ficar R$9. Agora vamos juntar as dívidas menos 8 com a dívida aqui, menos 10, e depois o menos 6 com o menos 1. Uma dívida de 8 mais uma dívida de 10 fica uma dívida de 18. Uma dívida de 6 mais uma dívida de 1 fica uma dívida de 7. Agora, vamos conservar o 9. Uma dívida de 18 mais uma dívida de 7 fica uma dívida de 25. Agora, você tem R$9 e você tem uma dívida de 25. A quantia que você tem não é suficiente para pagar a dívida que você possui, você vai ficar devendo R$16. Vamos colocar o menos 8, ele já está sem parênteses. Agora, sinais iguais fica positivo, mais 10. Sinais diferentes fica negativo, fica menos 4. Sinais iguais, positivo, vai ficar mais 9. E sinais diferentes aqui não tem, mas ele é positivo porque tem um parêntese. Se não tivesse esse parêntese, era negativo. Como tem esse parêntese, aqui tem um sinal de mais porque não aparece. Então, sinais diferentes vai ficar negativo, fica menos 10. Perceba que nós obtivemos aqui dois números opostos, o mais 10 e o menos 10. Vamos eliminá-lo. Esse 10 vai pagar o 10 de cá, então eles vão deixar de existir. Ficando apenas menos 8, menos 4 e mais 9. Uma dívida de 8 mais uma dívida de 4, uma dívida de 12. Mais 9. Você tem uma dívida de 12 e você tem R$9. A quantia que você tem não é suficiente para pagar a dívida, você vai ficar devendo R$3.
Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima videoaula.